você vai ver a partir de agora. Governo do Estado entrega casas populares para moradores do bairro de Nova Esperança. Boleto vencido pode ser quitado em qualquer banco. Caravana da Justiça inaugura unidades do PROCON e Núcleo de Direitos Humanos no bairro de Valéria. Temperaturas baixas registradas em Salvador alertam para o risco de doenças pneumológicas. Olá, eu sou Alexandre Coronago. O CNT Notícia está no ar. E o governo do estado entregou casas para os moradores no bairro de Nova Esperança. Confira. É alegria, né? De alegria mesmo. Escola é aqui próximo, né? Para ficar bem mais próximo. Ficar bem mais tranquilo para eles irem para a escola. Thaís da Hora é mãe de 2 filhos. Ela está entre as famílias beneficiadas com o projeto de urbanização integrada do bairro de Nova Esperança, que contempla as comunidades do Barro Duro, Cepel e Bom Sucesso. Eu acho que representa uma vida melhor para a população. Me orgulha muito e hoje o estado da Bahia ser o estado que mais entregou casas no Brasil, ser o estado que melhor investiu em mobilidade. Não é à toa que a nossa capital saiu de uma posição lá embaixo, a 27ª, e hoje já está em 7º lugar. Então eu sinto um orgulho, o povo da baiano sente um orgulho danado, e o Brasil vive uma crise enorme e a Bahia continua realizando, fazendo obras de infraestrutura, inaugurando viaduto, inaugurando casa, inaugurando rede de esgoto. É assim que nós vamos continuar trabalhando duro para a vida do baiano melhorar. No entanto, as famílias alegam uma espera de 9 anos para a entrega das unidades. Elas viviam de forma precária e chegaram a invadir o local antes das obras que foram iniciadas no final de 2010. Essas famílias viviam em barracos no entorno do rio Ipitanga e, portanto, a obra demorou porque as casas foram invadidas, tiveram que ser desocupadas e hoje, finalmente, a gente tem o orgulho de entregar aqui, ao todo, 197 casas. Estão sendo entregues hoje e até dezembro nós entregaremos mais 137 residências, completando o projeto aqui. A construção é coordenada pela Condé e inclui um total de 411 novas casas, além da implantação de infraestrutura. Nesta primeira etapa, foram entregues 197 unidades. Foram feitos aqui 25 quilômetros de rede de água, 69 quilômetros de rede de esgotamento sanitário, para permitir que vivessem dignamente e que o manancial pudesse continuar servindo abastecimento de água. Além disso, foram feitas aqui obras de requalificação, tipo pavimentação de ruas, de passeios. Eu diria que mais de 20 quilômetros de vias foram pavimentadas aqui nessa localidade e 411 unidades habitacionais, principalmente para aquelas pessoas que estavam na área de proteção ambiental, né, e que precisaria você não só removê-las dali, como também fazer um trabalho de preservação desse cinturão do rio Ipitanga. IPCA de junho teve variação negativa de 0,23%. Valnice Teixeira é nutricionista e alimento saudável é o que não pode faltar na hora das compras. Do mês passado para cá, ela notou que muitos deles estão mais baratos. A maçã está mais barata, a banana, mamão teve uma queda. Frutas, né? Frutas em geral, a gente compra mais, né? Está mais barato. Já Vicente Brito trabalha com comércio. A especialidade são frutas, legumes e verduras. Em junho, o preço dos produtos aliviou o bolso dos consumidores. A batata, cebola, tomate, em geral, produto de hortifruti granjeiro, preço ótimo, muito bom, barato até. E o alívio nos preços não foi só nos alimentos. É o que mostrou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, indicador oficial da inflação no Brasil, divulgado pelo IBGE. Em junho, o resultado foi de menos 0,23%. O primeiro resultado negativo depois de 11 anos e o mais baixo para o mês desde o início do Plano Real. Em maio deste ano, o índice foi de 0,31%.
Para o consumidor, isso significa que os preços deixam de subir ou começam a cair. No caso dos alimentos, a safra recorde que o Brasil vai colher hoje teve uma influência muito grande com a oferta muito expressiva no país. Em habitação, a energia elétrica dessa vez veio com as contas em queda. E no caso dos transportes, a gasolina, o etanol contribuíram para que as despesas ficassem um pouco menor. Com isso, o primeiro semestre do ano fechou em 1,18%, bem menos que os 4,42% registrados no mesmo período do ano passado. Para Eulina Nunes, o resultado traz uma melhora na situação do brasileiro, já que a inflação diminui o poder aquisitivo do consumidor. Na medida em que a inflação deixa de subir, o dinheiro do consumidor, do brasileiro, tende ou a se estabilizar ou a render um pouco mais. Caravana da Justiça inaugura a unidade do Procon Bahia no bairro de Valéria, aqui em Salvador. Problemas com a operadora de telefonia tiraram o sono de Patrícia. Com a chegada do Procon Bahia ao Centro Social Urbano de Valéria, a dona de casa viu a oportunidade de buscar ajuda. Vai ser bom, porque não só para mim, mas para outras pessoas também que saem à madrugada para poder resolver e fica bem melhor. A ideia do Procon Bahia é exatamente isso, oferecer serviço público, oferecer qualidade para quem compra, para quem tem uma relação de consumo, sempre com a presença do Estado, trazendo e fazendo acontecer realmente para quem mais precisa. O posto do Procon e o Núcleo de Direitos Humanos e Justiça Comunitária foram inaugurados durante a Caravana da Justiça Social no bairro. Essas duas ações fazem com que o Estado se aproxime mais da população, a gente possa dar mais sentimento de cidadania e, ao mesmo tempo, revitalizar e fortalecer os centros sociais urbanos. Também no Centro Social Urbano reformulado, os moradores tiveram acesso a serviços de saúde e emissão de documentos. Leidiane chegou cedo para atualizar a carteira de trabalho. É uma ótima oportunidade, para a gente que não tem um trabalho, um benefício, entendeu? Facilita a nossa vida, nos ajuda muito. Ministério Público e Defensoria Pública participaram da ação da Secretaria de Justiça do Estado. Garantia de direito a serviços básicos importantes para o exercício da cidadania. Eu achei muito bom, excelente, que continue essa ação mais vezes. E você vai ver no próximo bloco, o boleto vencido vai poder ser pago em qualquer banco. Não saia daí, o CNT Notícia volta já. Olha aí uma coisa que muita gente reclamava. O boleto venceu e você só podia pagar ele naquela agência onde ele era emitido. Agora não. A partir de agora você vai poder pagar esse boleto vencido em qualquer agência bancária. Esse processo começou agora segunda-feira e é um processo gradativo. Por enquanto, só boletos acima de R$50 mil até chegar aos boletos mais pequenininhos de valores menores. Como eu não tenho boletos de R$50 mil, então eu não vou usufruir disso por enquanto. Confira. A Federação Brasileira de Bancos começa a adotar de forma gradual uma plataforma de cobrança que permite a quitação de boletos em atraso em qualquer agência bancária. De acordo com a instituição, o atual sistema de cobrança funciona há mais de 20 anos e precisava ser atualizado. A previsão inicial era que o novo sistema entrasse em vigor em março para valores acima de R$50 mil, mas teve que ser adiado para este mês. A partir de setembro, o valor mínimo para o procedimento será de R$2 mil. Em outubro, R$500 e R$200 em novembro. A partir de 11 de dezembro, os boletos vencidos de todos os valores vão passar a ser aceitos em qualquer banco. A nova plataforma de cobrança vai facilitar o rastreamento de pagamentos porque vai permitir a identificação do CPF ou do CNPJ do pagador. Conforme as datas de adoção da nova plataforma e as faixas de valores, os bancos vão deixar de aceitar boletos sem o CPF ou o CNPJ do pagador. Os clientes sem esses dados serão contatados pelos bancos para refazerem os boletos. Guia traz orientações para aprimorar pequenas e médias empresas que atuam no exterior.
O interesse nos produtos e oportunidades de negócios oferecidos pelo Brasil trouxe uma grande comitiva, com dezenas de técnicos, empresários e investidores japoneses, ao terceiro Diálogo Brasil-Japão sobre Agricultura e Alimentos, realizado em São Paulo. O país asiático é um dos nossos mais importantes parceiros. No primeiro semestre deste ano, o comércio entre os dois países foi positivo para o Brasil em quase 600 milhões de dólares. Nós importamos do Japão 1,730 bilhão de dólares em produtos, principalmente autopeças, e exportamos o equivalente a 2,3 bilhão de dólares, com forte participação de produtos do agronegócio, como café, milho e frango. Um desempenho que, segundo o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, o Brasil quer melhorar, com a venda principalmente de carnes bovina e suína, além de frutas como o melão. O que interessa ao Brasil é a ampliação dos nossos negócios, né? Eu acho que esse é um ambiente que é favorável a isso, porque além da retirada de pendências que tem entre os dois países, da legislação de sanidade animal, vegetal, que sempre tem que estar ajustando, há a liberação desses mercados e, portanto, aí os empresários brasileiros e japoneses precisam fazer negócio. À frente da comitiva japonesa, o vice-ministro da Agricultura, Silvicultura e Pesca do país, Kenichi Osoda, confirmou o interesse do Japão em ampliar a compra de alimentos do Brasil, principalmente das carnes. Negócios que poderão ser concretizados num futuro próximo, com o avanço do controle sanitário que o Brasil vem realizando nos rebanhos, nas lavouras e nos pomares. O secretário adjunto do PPI, Programa de Parcerias de Investimentos do Governo Federal, Marco Aurélio de Barcelos Silva, apresentou aos investidores o plano de concessões de ferrovias, como a Norte-Sul. Um investimento bilionário que deve ajudar a escoar a produção de regiões como a do Mato Piba, entre Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, considerada a mais nova fronteira agrícola brasileira. Hoje nós sabemos que o Porto de Santos ele tem já alguma saturação, mas há uma alternativa buscada junto ao norte do país, nos portos que compõem o que a gente chama de Arco Norte. Então a Ferrogrão e a Ferrovia Norte-Sul talvez seriam as joias da coroa em relação a essa região e seriam também os grandes atratores de atenção dos investidores japoneses. Para Shinji Tsushuya, presidente de uma multinacional japonesa, os novos projetos apresentados pelo governo brasileiro estão sendo avaliados. Sempre nós estamos avaliando todas as oportunidades que existem aqui no Brasil e queremos crescer junto. Bahia lança diretrizes para ampliar a educação inclusiva. As orientações para ampliar ainda mais a inclusão de alunos com necessidades especiais na rede estadual estão nas diretrizes para a educação inclusiva do estado da Bahia. Nós temos 1.300 escolas, então a política é que a diretriz chegue nas 1.300 escolas e que nós dialoguemos, inclusive, com cada instituição municipal, no sentido de que a política possa fluir, ou seja, possa adotar a rede essa posição, a rede faça a recepção e a rede se envolva, a rede de educação e não só isoladamente determinados centros que são constituídos com exclusividade para essa política. O Colégio Estadual Satélite em Piatã é um exemplo de inclusão com acolhimento e professores capacitados. Tanto a escola melhora em termos de diversidade, quanto o aluno também, quando ele é bem recebido, ele consegue ter um aprendizado melhor, ele consegue se desenvolver melhor, suas habilidades, suas competências na escola. A ideia que a gente quer é que esse aluno tenha essa socialização e a gente vai vendo a mudança dele de comportamento diante do momento que ele vai recebendo, tanto nessa interação com os colegas, de modo geral, como o professor também. Os gêmeos Tiago e Diego fazem planos para o futuro a partir da formação recebida na rede estadual. Pretendo fazer psicologia. Eu gosto muito dessa área, principalmente do comportamento humano. Outro fator importante é a socialização. Agora já é meu último ano aqui na escola, vou até sentir falta. Mas o que importa mesmo são os resultados da educação inclusiva. Ele aprendeu a ler, escrever, fazer atividade, que ele não fazia nada. Aqui foi o mais lugar que ele cresceu. E você vai ver no próximo bloco. Temperaturas mais baixas trazem riscos de doenças pneumológicas. Não saia daí, o CNT Notícia volta já. Olha, e as temperaturas mais baixas têm sido perceptíveis em Salvador. Noites e madrugadas mais fresquinhas, mas isso traz um risco. Aumentam aí as possibilidades de doenças pneumológicas. Nós fomos ouvir aí um especialista que vai dar as dicas para você agora no quadro Em Pauta.
No inverno, as temperaturas diminuem, os ventos ficam mais fortes e o tempo tende a ficar mais seco. É nesse período também que há um aumento de vírus e bactérias que provocam diversas doenças respiratórias. Para falar sobre o assunto no Em Pauta de hoje, eu vou conversar com o pneumologista Guilhardo Fontes. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer participar do programa de vocês. Seja bem-vindo. Na semana passada, Salvador registrou uma madrugada com a temperatura menor deste ano. Eu queria que o senhor explicasse como é que o nosso corpo reage a essas sensações que acaba provocando algumas doenças. É uma coisa individual e multifatoriais. As pessoas, durante o período de frio, têm uma mucosa muito ressecada. E o ressecamento da mucosa torna ela muito vulnerável, não só às infecções virais, como às infecções bacterianas e alérgicas. E é uma coisa que uma leva a outra. As pessoas que têm doenças virais predispõem a doenças alérgicas e as doenças alérgicas favorecem as doenças infecciosas e bacterianas. De modo que durante essa época do ano a gente tem que ter um cuidado bastante especial para evitar que um número cada vez maior de casos venha a acontecer. Eu queria que o senhor citasse quais são essas doenças e como é que a gente pode identificar, né, aquelas que são mais graves, umas que são mais simples de tratar. Pois dividimos em dois grupos. As doenças alérgicas, normalmente nós temos a rinite alérgica, nós temos a faringite alérgica e temos, finalmente, a asma bronca. Elas tendem a se agravar porque existe o que, nessa época do ano, que chama-se inversão térmica. Então, a baixa temperatura das nuvens faz com que a dissipação da poluição fique diminuída. Então, a poluição em baixa altitude leva à irritação de vias aéreas, favorecendo as infecções virais, alérgicas e infecções bacterianas. E as principais infecções são gripes, resfriados, bronquites, pneumonias, asma e exacerbação de doenças crônicas de modo geral, especificamente DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, que é uma doença fungo-relacionada que tende a se agudizar durante esse período. E é nessa hora que a gente também, algumas pessoas acabam se automedicando. Queria que o senhor falasse qual é a hora certa de se automedicar e qual é o risco, né, da pessoa fazer isso sem a orientação de um médico. Você fazer uma lavagem nasal com soro fisiológico, você fazer um gargarejo com água morna e sal, tudo isso é ótimo. Mas você se automedicar com anti-inflamatórios, antigripais, antibióticos, e isso já está provado que 20 mil pessoas morrem por ano em decorrência de uso e abuso desse tipo de medicações. De modo que se você está se sentindo desconfortável, está sentindo uma doença que não está melhorando com as medidas caseiras, é melhor procurar seu médico, porque você, usando medicações, você está mascarando uma doença grave e que pode assumir proporções imprevisíveis. Eu cito, por exemplo, a tuberculose. Se você usa antibiótico, você pode mascarar a tuberculose e quando você dá o diagnóstico, dá numa fase muito tardia, onde as sequelas são maiores e as complicações também são muito grandes. E quem são as pessoas que mais sofrem com essas alterações? Normalmente são os extremos das idades. São as crianças porque têm formação ao seu sistema imunológico, são os idosos porque o sistema imunológico está em decreção, ele está caindo, e porque os idosos têm muita comorbidades. Ele normalmente tem doenças cardíacas, tem hipertensão, ele tem várias outras doenças como diabetes, tudo isso faz com que ele seja extremamente vulnerável à infecção. Um fator adicional é que as crianças são os maiores disseminadores da gripe e as crianças vão visitar os avós e podem com certeza levar seus vírus, suas bactérias, contaminando os seus avós que são vulneráveis às infecções nessa época do ano. É um período também que a gente deve redobrar os cuidados, né? Quais são os principais? Os principais cuidados seria, primeiro de todos, a vacinação. A vacinação é o item número 1. Segundo, mudança de hábito. A pessoa deve se alimentar bem, ter boa hidratação para evitar ressecamento da mucosa, porque a mucosa, como eu disse, ressecada, ela fica mais vulnerável à infecção e a processo alérgico. As pessoas devem dormir bem, as pessoas devem fazer atividade física regular para aumentar seu sistema imunológico, evitar usar roupa que está no guarda-roupa há muito tempo, porque termina tendo fungos e pode desencadear processo alérgico, manter a casa arejada, ventilada, para poder diminuir o número de vírus e bactérias. Quando você for tossir sempre em direção ao antebraço,
para evitar contaminar as pessoas ao seu redor. Se você está no carro, se você está no ônibus e está chovendo, abra uma frestinha para ter uma circulação de ar, evitando assim a disseminação. Então eu acho que existe uma série de fatores que você pode usar que pode aliviar ou amenizar essas doenças do inverno. Esses cuidados que o senhor falou não é somente para evitar esse tipo de doença, mas também uma melhora na qualidade de vida, né? Como atividade física, alimentação. Claro. E um hábito, eu não sei se eu falei, mas volto a repetir, é lavar as mãos com muita frequência. Não só lavar a mão. Se você está na rua, você pode usar o álcool gel. Porque às vezes você manuseia coisas públicas, como carrinho de mão de supermercado, corrimão de shopping center, cumprimenta uma pessoa gripada e sempre passar álcool gel, você vai diminuir muito a incidência e a disseminação da doença. Guilherdo, muito obrigada pela sua participação e pelos esclarecimentos. Foi um prazer, foi todo nosso e estou inteira à disposição. Ok, então até a próxima. E o Brasil quer ampliar a participação do comércio agrícola em todo o mundo. Confira. A inscrição no cadastro é o primeiro passo para a regularização ambiental do imóvel e permite à União conhecer e gerir situações do solo. É de natureza declaratória, né? Uma declaração do proprietário em relação de como que está a sua propriedade, a situação ambiental, vamos dizer assim, da sua propriedade. Ou seja, o que ele tem de área com remanescente de vegetação nativa, como que está a área de preservação permanente, por exemplo, em relação aos cursos d'água, né? A área que fica ali à margem dos rios, se está vegetada, se não está vegetada, o que ele tem de área destinada à produção. Com as informações do cadastro, é feito um novo planejamento ambiental e econômico para o uso e ocupação do imóvel rural. Esse retrato, né, que a gente consegue fazer com o cadastro ambiental rural, ele é fundamental para nós da gestão ambiental que trabalhamos com esses dados, né, para a gente melhorar e apoiar com ações para recuperação de florestas, enfim. E para o produtor rural, é um excelente instrumento de planejamento econômico e planejamento do uso da sua propriedade. Rosani, que é plantadora de flores, já fez o cadastro e sabe da importância que ele tem para os agricultores. Nós, produtores, que a gente tinha essa preocupação de se ter um equilíbrio entre produção e meio ambiente, a gente tinha muita dificuldade, porque alguns faziam corretamente, outros devastavam mais e muitas vezes, por falta de fiscalização, o próprio Estado não tinha esse controle. E o cadastro ambiental rural ele vem justamente para ter esse mapeamento, né, do território e um certo equilíbrio entre parte urbana, ambiental, rural, né, produtiva. Mais de 4 milhões de imóveis rurais já se cadastraram, o que representa uma área de 410 milhões de hectares em todo o país. Com o cadastro ambiental rural, o agricultor poderá acessar programas de crédito rural. Qual é a sanção que o produtor tem se não aderir ao cadastro? Não tem nenhuma multa, não tem nenhuma punição efetiva se ele não assumir o cadastro, se ele não realizar o cadastro, mas se ele não fizer o cadastro até 31 de dezembro de 2017, a partir dessa data ele não consegue mais crédito bancário, tá? Crédito rural na rede, no sistema financeiro para a sua produção. Confira agora a previsão do tempo para esta terça-feira em Salvador. De acordo com o tempo agora, a previsão para esta terça-feira é de nuvens com chuva isolada a qualquer hora do dia. A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 28 graus. E assim nós chegamos ao final de mais uma edição do CNT Notícia. Como sempre, é claro, agradecendo a sua companhia e a sua audiência. Desde já, marcando o encontro para a próxima edição. E eu te espero. Uma excelente semana e até lá!